estudantes do quinto ano. Estamos aqui hoje com a aula 6 de matemática do quinto ano sobre múltiplos de 2. Eu sou a professora Rosânia. E eu sou a professora Nilma. Para essa aula de hoje, vamos precisar do nosso caderno ou das folhas, vocês escolhem onde vocês querem anotar, algum tipo de material de contagem, só um tipo. Nós vamos usar as tampinhas porque é mais fácil para vocês verem. Vocês podem usar tampinhas, lápis de cor, prendedor de roupa, palitos, bolinhas de gude, pedra ou palitos de dentes. Um deles só que vocês tenham em casa. Só a gente vai precisar de mais ou menos uns 55, vocês já vão perceber por quê. Se você não tiver nenhum desses materiais, você também pode pegar uma mãozinha cheia de feijão. Mas converse com o adulto antes de pegar. E depois você vai poder devolver esses feijões, só para fazer a atividade. Agora vamos dar um tempinho para vocês preparar o seu material para a aula de hoje. Então, pegaram os seus materiais? Vocês não esqueceram de pegar o lápis e a borracha, né? Que a gente esqueceu de colocar aqui, mas vocês já viram que a gente vai precisar. Como é que nós vamos anotar sem isso? Agora vamos ver um poema problema. Esse livro também tem na escola, que é da professora, é de uma autora, Renata Bueno, da Editora do Brasil. Nós escolhemos um probleminha deste livro para vocês. É um poema, um problema escrito em forma de poema. A professora Nilma vai ler para a gente, da caranguejada. Vai pro mangue cedo para caranguejo catar. Aurora sai com a sacola cheia, mas só 1/5 vai servir no jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguiu 55 caranguejos pegar, adivinhe quantos no mercado ela vai ofertar. Então, vocês vão resolver o problema, mas antes vamos lá para o nosso caderno. A professora Nilma vai escrever aqui. Vamos colocar lá aula 6. A matemática, né? Como é que era mesmo o nosso título da aula de hoje? Múltiplos de 2. Esse é o nosso título da aula de hoje. Não esqueçam do título em múltiplos. O acento. Ah, é do acento, desculpa. A data você pode colocar aqui do lado, tá? Isso, a data de hoje. E aí vocês vão escrever só a pergunta. A professora Nilma vai escrever para vocês só a pergunta que vocês precisam anotar no caderno. Não precisam copiar todos. Isso. Você anota a pergunta e resolve o probleminha. Então vamos lá. Qual é a pergunta? Quantos caranguejos
Aurora. Aurora. Lembrem, letra maiúscula no nome de pessoas. Vai ofertar no mercado? Tá? Então, o problema vai ficar aqui para vocês verem, né? Lembrem-se que ela conseguiu 55 e ela vai servir só um quinto. Então, e os que sobrarem, todos ela vai ofertar no mercado. Ela vai tentar vender no mercado. Então, agora nós vamos dar um tempo para vocês resolverem este probleminha lá no seu caderno. Então, resolveram o problema? Vamos ler ele mais uma vez. Então, vai pro mangue cedo para caranguejo catar. A Aurora sai com a sacola cheia, mas só um quinto vai servir no jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguiu 55 caranguejos pegar, adivinhe quantos no mercado ela vai ofertar. Vocês usaram o material para fazer? Quantos caranguejos, que no nosso caso vão ser tampinhas, nós vamos separar? Então, eu vou separar aqui os 55 caranguejos, as 55 tampinhas, tá? Então, se ela conseguiu 55, um quinto vai servir no jantar. O que nós temos que fazer para resolver esse problema? Então, enquanto a professora Nilma está lá separando, como é que vocês fizeram em casa? Vocês fizeram com material? Tem outra forma. Também podemos usar uma divisão. Se fala de um quinto vai ser... temos que dividir por 5. Então, vamos lá. Eu tenho 55 no total. Vou dividir por 5. Se a gente pensar
Na multiplicação por 5, 55 é maior que 50. E 5 vezes 10 é 50. Então, eu acho que a gente pode dar 10 caranguejos já em cada parte. Colocar 10 em cada parte já. Então, vamos Fica separar mais já. fácil. Então, uma parte com 10, 2, 4, 6, 8, 10. Mais uma parte com 10, 2, 4, 6, 8, 10. Duas partes com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Três partes com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatro partes com 10. Quantas partes a gente precisa? 5 partes. 5 partes. Eu tenho 55 caranguejos 6, 7, 8, 9, 10. para dividir em 5 partes. Então, ó, deu 10 para cada um, ainda sobraram alguns. Então, 10 em cada parte e usamos quanto já? 10, 20, 30, 40? 50. Então, vou tirar 50 do total. Sobraram somente 5. Sobraram 5, Nilma? Sobraram 5 deu certinho, lá, ó. então. Temos, vocês estão imaginando caranguejos aqui, né? Temos 5 caranguejos aqui. Eu posso agora, quanto colocar em cada um? Eu posso colocar mais um em cada uma das partes. Eu posso colocar mais um em cada uma das partes. Sobraram quantos? Nenhum, professora Rosane. Ó, combinou certinho. Deu certinho. Deu 11 caranguejos em cada parte. Qual foi a pergunta que vocês escreveram lá no caderno? Qual foi a pergunta? Quantos caranguejos ela vai ofertar no mercado? Quantos? Mas esse que a gente É o 11? resolveu agora foi 1/5. 1/5 ela vai servir no jantar. Então, Exatamente. eu tenho que retirar 1/5 parte. São 11. a quinta parte. Vou ter que tirar 11, que esses ela não vai lá nem tentar vender. Então, o que ela vai fazer? Esses ela vai comer, então ela vai guardar Então, em casa. essa parte aqui vai para o jantar. E o restante ela vai servir no mercado. Então, eu tenho 55 que eu tinha. Vou lá para minha casa e guardo os 11 para não vender. E sobram 44. Então, tem. a resposta de vocês vai ser o quê? Lá no caderno, daquela pergunta que a professora Nilma anotou. A Aurora vai ofertar no mercado 44 caranguejos. Exatamente. Claro que vocês vão ter escrito com as palavras de vocês, mas é o 44, ok? Então vamos pensar juntos aqui. Quando a gente fez o 44 lá e ela vai vender tudo isso aí no mercado, ela vai tentar, né? Lembra um pouco as multiplicações? Vocês fizeram esse quadro, lembram que alguns não tinham terminado na aula passada e que a gente pediu para vocês terminarem em casa. Os múltiplos, né? Aqui, os múltiplos do 1, os múltiplos do 2, do 3, do 4. E o 55, ele não está no nosso quadro. Mas lembram que a gente falou que os múltiplos são infinitos e que você vai somando a mesma quantidade? Então, lá no 50, você soma mais uma vez os 5 e vai obter os 55. Então, o 55, ele, se aqui tivesse o 11, ele estaria aqui. Então, ele é um múltiplo de 5. Mas, como é que eu sei disso? Porque 11 vezes 5 é 55. Isso vimos na aula passada, lembram? Que a gente fez 11 vezes um número. Se eu tenho um número que vezes 5 dá esse produto aqui, ele é múltiplo do 5, porque tem um outro número que multiplicado por 5 dá 55. Mas, para definir os múltiplos, nós temos mais uma forma. Se eu pegar o 55 e dividir por 5, der um quociente e não sobrar resto, ó, resto zero, ele é múltiplo também. Então, temos duas formas até agora de descobrir se o número é múltiplo. Primeiro, se ele estiver numa multiplicação.
E depois, se ele for o produto de uma multiplicação. E depois também, quando você fizer a divisão e não sobrar nenhum resto aqui, ele é múltiplo do número que está lá no divisor. Exatamente. Agora, o número 55 é múltiplo de 5. E quando será que nós descobrimos que um número é múltiplo de 2? Como a gente vai saber se um número é múltiplo de 2? Vamos pensar um pouquinho. Vamos só relembrar uma coisa que vocês já viram muitas vezes. É só uma para a gente relembrar. Então, quando nós falamos em pares, nós pensamos em pares de sapato, pares de meia, pares de brincos, pares de luvas. E o que será que eles têm em comum? O que você observa nesses pares? Então, temos um par de sapatos, um par de meia, um par de brincos, um par de luvas e podemos observar que em cada par, quantos elementos eu tenho? Isso mesmo, eu tenho 2 elementos em cada par. E o que será que eles têm em comum com os números pares e os números ímpares? Vamos ver um pouquinho para frente. Então, nós vamos separar aqui 15 tampinhas. Eu tenho aqui 11, 12, 13, 14, 15. As demais nós vamos guardar, que nós já usamos. Eu tenho 15 tampinhas e agora eu vou juntar os pares de tampinhas. Quantos elementos mesmo nós temos num par? Isso mesmo, nós temos 2 elementos. Então, agora eu vou fazer pares de tampinhas. Um par de tampinha, 2 pares de tampinha, 3 pares de tampinha, 4 pares de tampinha, 5 pares de tampinha, 6 pares de tampinha, 7 pares de tampinha. Opa, sobrou uma tampinha e eu não posso fazer par com essa tampinha sozinha. Então, essa tampinha que sobrou, tá? Ela diz que o número 15 não é um número par, ele é um número ímpar. Mas, e se eu tiver 16 tampinhas, eu vou formar mais um par. E o 16, então, é um número par. Então, podemos dizer que o 16 é par, o 15 é ímpar. Como vocês já sabem, os números pares são aqueles que têm lá na sua ordem das unidades os algarismos 2, 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares, eles têm lá na sua ordem das unidades os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Mas o que isso tem a ver com os múltiplos, professora Rosânia? Nós trabalhamos com pares e ímpares agora. O que tem a ver com múltiplos, será? Isso vocês já sabiam, certo? O que vocês é já par, tinham visto. O que é ímpar. Par e ímpar. Vocês já viram isso lá no segundo ano, no terceiro, no desde quarto. o segundo ano eles estão... Já sabem. Mas a professora está hoje... revendo isso. Isso, já estamos vendo isso. Mas hoje nós vamos ver o que isso tem a ver com múltiplos. A matemática, ela sempre vai continuando, lembram disso? Sempre tem as coisas que a gente já aprendeu, a gente vai usar para aprender coisas novas. Então vamos pensar agora. Se a Aurora quisesse dividir igualmente os 55 caranguejos e que conseguiu pegar, né, entre suas 2 tias. Ela tem 2 tias e agora ela não vai vender nem fazer nada para o jantar. Ela só vai dividir os 55 entre as suas 2 tias. Quanto cada tia ia ganhar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 55 e vou dividir ele entre as 2 tias. 55 dividido nas 2 tias. Então, eu tenho 55 caranguejos que eu quero dividir entre as 2 tias. Quantos caranguejos será que cada tia vai ganhar? Então, se a gente fizer essa divisão, se você quiser, você pode até acompanhar com o seu material. Pegue lá 55 caranguejos. Será que vamos dar quantos para cada tia? Vai dar bastantinho, né? Porque quando a gente dividiu por 5, deu 11. Então, agora nós vamos dividir isso só por 2, então vai dar mais.
Mas vamos pensar. Será que a gente pode dar 10 caranguejos para cada uma? Pode. Tranquilo, né? Tem bastante. Então vamos lá. Se a Aurora der 10 caranguejos para cada uma, quantos caranguejos vai tirar do monte que ela tem? Vocês estão imaginando caranguejos nas tampinhas, tá? Pensem nisso, são caranguejinhos. Então, se eu der 10 para uma tia, se a gente colocar aqui uma folha para cada tia, aqui a tia 1 e a tia 2, não sabemos o nome, né? Não foi colocado no problema. Vamos lá, Nilma, vamos dar 10 para cada uma? Vamos lá. Se a gente colocar 10 para cada uma, 2, 4, 6, 8, 10. Tia 1 ganhou 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10 mais 10, 20. já tiramos 20. Isso, vamos ver se eu não erro agora de novo, né? 5 menos 0, 5. 5 menos 2, 3. Agora acertei, né, professora Nilma? Acertou. Agora eu posso continuar dividindo, Ainda porque ainda tenho 35. bastante. Ah, e posso dar 10 de novo, tem bastante. Posso dar mais 10. Então, já sabemos que vamos tirar 20 de novo. 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Sobraram 15 mesmo? Sobraram 15. Ótimo, então temos ainda 15. Dá para dar mais 10 para cada uma? Não dá. Mais Não vai 10 dar? eu não consigo dar. Será que 5? Vamos chutar 5? Vamos chutar dar 5. Então, vamos dar 5. 2, 3, 4, 5. Cinco. Deu. Mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. tiramos mais 10 do nosso monte de caranguejos. Sobraram 5. Cinco. Ah, ainda dá para dar. Quantos Ainda vocês iam dá. dar? Ó, dá para ver bem Vamos que dá dar para dar um pra dar. parzinho, né? 2 para uma tia e mais 2 para outra tia. Tiramos 4. Sobrou Um caranguejo. Dá para dar um caranguejo? Só se eu cortar no meio, né? Mas eu não quero cortar no meio. Mas aqui agora nós temos que dar ele inteiro, tá? Nós não vamos trabalhar com o meio. Isso, não vamos cortar o caranguejo no meio. Então, quer dizer o quê? Quando a gente dividiu o 55 por 2, sobrou O resto, o que a gente acabou de ver dos múltiplos? vamos retomar lá. Nossa. Nós vimos que os múltiplos são aqueles que quando eu divido por aquele número, não tem resto. Mas se sobrou resto, 55 não é múltiplo de 2. 55 não é múltiplo de 2. Por que ele não é? A professora Nilma acabou de explicar. Porque ao dividir 55 por 2, a divisão não é exata. Resta um caranguejo. Portanto, o 55 não é múltiplo de 2. E se fossem 54, ó, se eu não tivesse esse, se fosse aqui, 54 dividido por 2, iria dar o quê? Ah, nós não terminamos aqui, né? 27. Cada uma ganhou 27. Então, 27, mas sobrou 1. Se eu não tivesse esse 1, se eu tivesse 54, Eu tirei esse 1 ia dar 27. Para Não ia cada sobrar tia. nenhum. Ó, 27, 27, não sobrou nenhum. Portanto, 54 é múltiplo de 2. Por quê? Quando eu divido, não sobra resto. O resto é 0. Portanto, 54 é múltiplo de 2, não sobraria nenhum. Será que 54, a gente sabe que é um número par, né? A professora Nilma acabou de mostrar para vocês que quando eu tenho 4 na ordem das unidades, na verdade ela relembrou com vocês, né? Quando eu tenho 4 na ordem das unidades, ele é par. E 55 é ímpar, porque ele tem 5 na ordem das unidades. Então, será que 54 ser um número par e 55 ser um número ímpar faz alguma diferença quando falamos de múltiplos de 2? O que vocês acham? Será que ser par ou ser ímpar faz diferença entre ser múltiplo de 2? Então vamos fazer algumas divisões. Eu tenho 7. Pega 7 lá pra gente. Vamos lá. Vamos dividir por 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui de volta as tampinhas pra gente não se confundir. Vocês já sabem que 7 dividido por 2 dá quanto? Vamos ver dividir lá. em duas partes. 1,
2, 3, 4, 5, 6, opa, 7. Então, eu tenho 3 em cada lado e sobrou uma. 7. Não é um número par. 7 é um número ímpar. E o próximo? Vamos ver. 18. Então, 18. 2, 4, 6, 8, 10. Então, agora eu tenho 18 tampinhas. Vamos lá. Vamos dividir os 18? Um para cada lado sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sobrou o resto? Não sobrou. 18. Então, 18 é um número par. É um número par e ele é Múltiplo de 2. Por que não sobrou resto na minha divisão por 2? O 22. Se eu tivesse 22. 18, 19, 20, 21, 22. Opa, também não tem resto. Então, o 22 também é um número múltiplo par de 2. e também é múltiplo de 2. Vamos ver, será que dá certo? Sempre 29. 29. Então, eu tenho 22 aqui já dividido. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 sobrou 1. Então, 29 não é múltiplo de 2. E também não é um número par. 29 é um número ímpar. Portanto, o que a gente viu? Ó, vamos voltar lá no outro. Quando era 7, não é múltiplo de 2. E é um número ímpar. É ímpar. O 18 é múltiplo de 2. Fizemos a divisão e não sobrou o resto. Portanto, é par. O 22, dividimos por 2, vimos que não sobrou o resto, portanto, ele é múltiplo de 2. E é um número par. E é um número par. O 29, sobrou o resto, portanto, não é múltiplo de 2. Ele é um número ímpar. Então, o que a gente vai ver? Desses números aqui, quais são múltiplos de 2? Vamos relembrar lá no comecinho, quando a professora disse assim, número par é aquele que tem na ordem das unidades os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. E o número ímpar é aquele que tem na ordem das unidades os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, agora nós colocamos aqui 5 números. Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês copiar essa pergunta e ver quais desses números são múltiplos de 2. Vocês vão fazer no seu caderno.
Conseguiram resolver? Quais dos números abaixo são múltiplos de 2? Então, pela nossa regra, temos duas formas de descobrir até agora. Nós sabemos que se ele é resultado de uma multiplicação, é produto de de um número multiplicado por 2, ou se eu dividir e não sobrar resto, é múltiplo. Então vamos ver como é que vocês fizeram. Vocês pegaram o 72 e dividiram por 2, certo? Quando vocês dividiram 72 por 2, sobrou o resto? Ou não? Vamos fazer. 72 dividido por 2. Então, eu tenho lá 70. Agora não vamos fazer mais com as tampinhas, mas eu tenho lá 72 caranguejos e quero dividir entre as duas tias. Quantos caranguejos cada tia vai ganhar? Então, a gente já pode pensar. Se eu der 10, vou tirar só 20, é pouco, né? Se eu der 20 caranguejos para cada uma, se eu der 20 caranguejos para cada tia, eu vou tirar 20 para uma, 20 para outra, 40. Agora, 2 menos 0, 2, 7 menos 4, me sobram 32 caranguejos. Posso dar 20 de novo. Posso? Para cada uma não, professora Rosane. Não. Por quê? Porque daí eu vou precisar de 40. Então, é melhor eu dar 10 só. Porque daí eu vou precisar de 10 para uma, 10 para outra. Vou tirar 20 do meu... Do que ela usava lá, acho que era uma bacia, né? E ela usava lá. Sobram 12 caranguejos ainda. Então, vamos ver. 20 e 10 para cada uma. Não dá mais para dar 10, mas eu posso dar 5. Se eu der 5 para uma, 5 para outra... Dá 10. Ainda sobraram 2, professora Rosane. Eu posso dar mais um para cada tia. Se eu der um para cada tia... Não sobrou nada. O que significa? Que 72 é múltiplo de 2. 50. 50 dividido por 2, a gente já sabe decor? Sim, nós já sabemos que é 25, professora Rosane. Quem não sabe pode fazer depois lá no... Deve ter feito já, mas quem não fez pode fazer. Agora vamos 79. Agora não temos mais 72 caranguejos, temos 79 caranguejos. Se a gente tem 79 caranguejos para dividir nas duas tias, então, tenho 79 para dividir pelas duas tias. Então, vamos dar 20 de novo para cada uma. Já vimos que isso dá certo. Então, tiro 40, porque 20 para uma, 20 para outra, 40. 9, 3. Sobraram 39, ó. Quase dava 20 de novo, né? Quase. Então, vamos dar 10. 10 mais 10, 20. 20. Sobram 19. Ainda dá para dar 10? Não, mas dá para dar 5 para cada uma, professora Rosane. 5, aí vai ter 10. Vou tirar 10, né? Vão sobrar 9. Vocês estão notando como é fácil fazer a divisão deste jeito? Quais são as multiplicações que eu estou usando? 10 e 5. Vocês concordam comigo que são as multiplicações mais fáceis que tem? As que a gente geralmente sabe de cor. Então, fazendo a divisão assim, um pouco diferente, às vezes para alguns, a gente está fazendo uma divisão por estimativas. Então, eu acho que é mais fácil para eu saber as multiplicações, porque às vezes eu esqueço as multiplicações. Mas quem quiser fazer a divisão de outra forma, já vou fazer para vocês verem que também dá. Vai dar, claro, que o mesmo resultado. Eu gosto dessa porque eu só preciso das multiplicações por 10 e 5. Mas, para quem gosta da outra, não tem problema nenhum. Então, agora tenho 9, eu não vou poder dar mais 5 para cada um. Então, eu vou dar... 4, professora Rosane. 4? Por quê? Porque 4 vezes 2 ou 2 vezes o 4 vai dar 8, professora Rosane. Exatamente. Sobrou 1. Não posso mais dividir. O que eu sei? Que eu tenho 79... Sobra 1, 79 não é múltiplo de 2. Vejam, você tem também aquele quadro pitagórico que nós fizemos aula passada para você consultar, que se chama também quadro de multiplicação. Então, se eu pegar o 79, dividir por 2, os 79 caranguejos, dividir pelas duas tias, se eu pegar aqui as 7 dezenas, dividir por 2, quantas dezenas eu vou poder dar para cada uma? Eu vou dar 3 dezenas para cada uma. Isso, ó, 20 mais 10. Porque isso aqui dá 20 mais 10, dá? 39. Então, ó, 3 dezenas para cada um. 3 dezenas vezes 2,
6. Sobra Uma dezena. uma dezena. Aí, eu ainda, agora uma dezena, juntando com as 9 unidades, vou ficar com 19 unidades. Que, olhando na multiplicação, ou sabendo de cor, é 9. 9. 9 vezes 2, 18. 18, sobra 1. Quem quiser fazer a divisão assim, certo? Pode fazer. Quem quiser fazer assim, também pode fazer. Vocês podem escolher a forma de vocês fazer. E se você quiser fazer com o material que você separou e depois registrar, também pode. Exatamente. Se você separou lá os feijões ou as tampinhas, qualquer material você pode fazer também para ter certeza que acertou. Agora, o 450. Vocês acharam que ele é múltiplo ou não? E o 899? Vamos fazer o 899 ainda para terminar. Se eu pegar 899 caranguejos, agora ela pegou um monte, acho que ela juntou a mais gente para ajudar a juntar isso aqui, né? Foi no mês inteiro. Foi o mês inteiro. E no mês inteiro ela foi distribuindo entre as tias. Agora, em vez de dar de 10 em 10, eu vou dar do quê? De 100 em 100. De 100 em 100. Porque senão vai ficar muito longa a nossa divisão. Então, se eu der 100 caranguejos para cada tia, eu vou tirar quantos daqui? 100 para uma, 100, 200. Vão sobrar 699. Ui, é muito. Será que a gente não dá 200, Dilma? Dá para dar 200. Porque de uma daí vez 400 mais 400, desculpa, 200 mais 200 dá 400. Então vamos dar 200 porque nós temos muitos caranguejos aqui. Menos 400. Então vão sobrar ainda 9, 9 e 2. Ainda dá para dar mais 100 para cada um, Isso, professora 200 Rosana. não vai dar, né? Porque Não, daí dá não. 400. Mas 100 ainda dá. Quantas dezenas de caranguejos ela vai ganhar? Quantas centenas, professora É Rosana? verdade. Quantas centenas? 4 São centenas. Aqui você vai colocar o 200. professora Rosana. 200 e nós vamos ter dado já 4 centenas para cada uma, Isso. né? 99 sobraram. Agora eu posso trabalhar com as dezenas. Quantas dezenas vamos dar? Ih, vamos ter que continuar na segunda linha aqui, de tanto que Olha, vai dar. professora Rosane, eu tenho 9 dezenas. Eu já Bastante. fiz lá atrás, já vi lá atrás que 2 vezes o 4 vai dar 8. Então, eu posso dar 40 para Eu acho que cada eu uma. posso dar 4 dezenas já. E vai sobrar, Vai dar 80, vão sobrar 19 caranguejos. Agora sim, eu posso, por exemplo, dar 5, né? Porque 5 mais 5 dá 10, cada uma ganhou 5, sobraram 9. Posso mais uma vez dar 4, sobrou 1. uma. Então, cada uma ganhou 4 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. 449. E ainda sobrou 1. Chegamos à conclusão que 499. 899 Ah, é verdade. não é múltiplo de 2. Então, os múltiplos que vocês devem ter achado são o 72, o 50 e o 450. Então, o que nós podemos concluir com isso? Todos os números pares são múltiplos de 2. Por quê? São todos pares. Terminou em 2, Em 0. em 0 e em 0. Teve São as na ordem das unidades unidades. São os números pares. Então, todos os números pares são múltiplos de 2. Então, vocês notaram que para saber se um número é múltiplo de 2, temos 3 formas agora. A Primeiro, multiplicação por 2. a A divisão por 2. por 2 que não sobra resto. Que não sobra resto. resto. E se ele é um número, Fica mais fácil, daí não precisava nem fazer as divisões, né? Então, todos os números pares são divisíveis por 2 e os números ímpares não são divisíveis por 2. A tarefa de casa de vocês vai ser esta. Peguem lá no seu caderno e anotem, por favor. Um minutinho para vocês escreverem a tarefa lá.
prepararam a tarefa para a próxima aula? Vocês vão explicar com suas palavras quando o número é múltiplo de 2 e depois dar 5 exemplos de múltiplos de 2, mas tem que ser maiores que 100. Agora vamos para nossas perguntinhas finais. Vamos lá. A Aurora foi pegar caranguejo onde? Na praia? No mangue ou na floresta? Você lembra? Pensem lá. Qual dos 3 ela foi? Acho que sim. Acho que a gente já respondeu, né? Quem marcou? Isso mesmo. Foi Quem marcou mangue? no mangue. Quem marcou mangue? Acertou. Próximo. A quantidade de caranguejo que a Aurora pegou é 100? É maior que 100 ou é menor do que 100? Você lembra o que é 100? Quantos ela pegou mesmo? Ela pegou 55, Eu acho que professora vocês Rosane. lembram, né? A gente falou muitas vezes. E aí, vocês vão? 55 é 100? Não, Não. Porque quanto que é 100? 100, professora Rosane. Então, qual é a resposta? É menor que 100. Claro, 55 é um número menor que 100, portanto, menor que 100. O número 55 é múltiplo de 2, 3, 4 ou 5? O que vocês acham? Ele é múltiplo de 2, De 3. de 3, de 4 ou de 5? Lembrando, o que nós aprendemos hoje na aula? Um número, para ser múltiplo de 2, tem que ser o quê? Par, professora Rosânia. Então, E 55 dois não é par. Quem prestou atenção na aula? Sabe que ele é múltiplo de 5. Exatamente. E a nossa última pergunta? O número 241 é um número par? É um número ímpar? Não é par e nem é ímpar. Lembrando, números pares tem na ordem das unidades. Unidades. 0, 2, 4, 6 ou 8. E o ímpar? 1, 3, 5, 7 ou 9. 9. Um dos 5 números. Então, aqui tem o 1. Então, ele é um número ímpar. Que você já concluiu, com certeza, antes da gente. Então, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Ah, tem mais um. Tem professora mais Nilma. um. Desculpe, eu esqueci. O número 526 é um número par. Concorda? Se ele é par, ele é divisível por 2, 3, 5 ou 7. Ele pode até ser divisível pelos outros, mas ele sempre é por 2. Porque ele é um número par. É um número par. A gente fez as divisões, ele não é divisível nem por 3, nem por 5, nem por 7. Se depois você quiser, você pode pegar uma calculadora até e dividir. Como é que na calculadora a gente sabe se tem resto ou não? Porque ele vai dar o pontinho. Isso, vai ter número depois da vírgula quando você fizer com a calculadora. Quando eu dividir por 2, vai dar um número exato. Exatamente isso. Agora, então, é o número 2. Então, esperamos que vocês tenham gostado da aula, que vocês vão lembrar agora que um número é sempre divisível, se ele é par, Ele é sempre divisível por 2. Na nossa próxima aula, se vocês quiserem preparar um material, nós vamos precisar de uma régua. Já podem deixar separados o caderno ou as folhas, lápis, borracha e a régua. Já podem deixar separados. Então, bom trabalho e até a próxima aula, pessoal. Até a próxima aula.